Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Meu nome é Alexandre Ludolf, sou CIO da QR Asset, gestora de recursos do grupo QR Capital. E a nossa oitava e última aula conta com o apoio da nossa gestora e da B3, Brasil Bolsa Balcão. Vamos abordar aqui hoje alguns conteúdos. Primeiro, diversificação da carteira, adicionando Bitcoin e Ethereum no portfólio, investindo em cripto na Bolsa de Valores, quanto investir, rebalanceamento, taxas e impostos. Diversificação da carteira. Talvez esse seja um dos conceitos mais importantes quando pensamos na construção de um portfólio. Para você construir um portfólio, é muito importante levar em conta o retorno dos ativos, o risco dos ativos medido pela volatilidade, liquidez, quanto é fácil entrar e sair desse ativo sem impactar preço, e a correlação. Correlação é como esses ativos variam em relação aos outros ativos, entre si. Quando a gente adiciona uma cripto na carteira, por exemplo, Bitcoin, ela tem uma característica muito importante. O Bitcoin é descorrelacionado das outras classes de ativos. Na tabela, podemos ver que o Bitcoin possui uma correlação de apenas 2% com ouro, 2% com juros americanos, 10% com a Bolsa Brasileira, medido pelo Ibovespa, e 20% com a Bolsa Americana, medida aqui pelo S&P 500. E mesmo dentro da classe de ativos digitais, nós temos o Bitcoin pouco correlacionado, por exemplo, com o Ethereum, em torno de 0,45, com a Ripple, em torno de 0,3, e com a Monero, em torno de 0,45. Essa característica de descorrelação gera muito mérito de portfólio na adoção, na inclusão de Bitcoin ou Ethereum em qualquer portfólio. O que acontece? Para ilustrar, vamos mostrar aqui para vocês o que acontece quando a gente adiciona 2% em uma carteira teórica. Essa carteira teórica é composta aqui por 50% de CDI e 50% de Ibovespa. E ela pode ser vista aqui na linha preta. O período de análise aqui foi de julho de 2017 até julho de 2021. E nesse período, pode ver que a carteira base, a carteira sem cripto aqui, ela teve um retorno de 66%. Quando a gente adiciona 2% de Bitcoin nessa mesma carteira, isso é, vendendo 1% de CDI e vendendo 1% de Bolsa e adicionando 2% de Bitcoin, a gente tem um aumento do retorno dessa carteira nesse mesmo período para 197%, mais que triplicando o retorno desse portfólio. E quando a gente adiciona 5%, esse retorno também aumenta expressivamente para 395%. Mas a gente não deve levar só em conta o aumento de retorno. É muito importante também olhar para a relação risco-retorno. Isso é, quanto de retorno você gera para a volatilidade. Aqui nesse estudo, a gente está utilizando o índice Sharpe para medir essa relação risco-retorno da carteira. Na curva preta, a curva sem cripto, a gente vê que a relação risco-retorno era de 0,46, sem adição de cripto. E quando adicionamos Bitcoin na carteira, em 2%, a gente melhora essa relação risco-retorno para 0,93, dobrando essa relação risco-retorno. E quando a gente adiciona 5%, a gente continua melhorando essa relação risco-retorno para 1,08. E o mesmo acontece quando adicionamos um pouco de Ether na carteira. A Ether é a moeda da rede Ethereum, que é uma plataforma de computação, como vocês viram nas últimas aulas. Aqui é a mesma análise. Uma carteira teórica de 50% CDI e 50% Ibovespa, ela gera 66% de retorno no período de análise e 990% de retorno quando a gente adiciona 2% de Ethereum. E o mesmo acontece, o aumento de retorno para 2.377% quando adicionamos 5% de Ethereum. E a melhora da relação risco-retorno também persiste, 0,46 sem cripto, 1,14 quando adicionamos 2% de Ethereum e 1,27 quando adicionamos 5%. E como a gente investe em cripto na bolsa? Eu vou mostrar para vocês que é a mesma forma como você compraria uma ação da Petrobras ou uma ação da Vale do Rio Doce. Você entra no seu home broker, aqui, por exemplo, deve ser a tela de um home broker conhecido, da maioria. Você vai digitar o código dos ativos, que chamamos de tickers, por exemplo, o QBTC11, que é o nosso ETF de Bitcoin, ou QETH11, que é o nosso ETF de Ethereum.
você vai medir, fazer sua análise, verificar as condições de mercado e tomar a sua decisão de investir. Quando você tomar essa decisão de investir, você vai determinar a quantidade e adicionar a sua ordem de compra. Sua ordem de compra vai ser executada e pronto. Você está exposto ao Bitcoin ou ao Ethereum com a conveniência do seu home broker, do seu agente autônomo e todo o que você já está acostumado a utilizar. E agora, mas quanto eu deveria investir em cripto? Essa pergunta, ela varia muito do perfil de investidor, do nível de tolerância a risco e, sobretudo, também do horizonte de investimento. Nós aqui da QR acreditamos que, para quem está começando a investir nessa nova classe de ativo, é importante ir devagar. Essa classe de ativo é um pouco mais volátil que as classes de ativos tradicionais. Portanto, nós recomendamos uma exposição de até 5% do seu portfólio, para aqueles que são mais agressivos. E você que está começando, que não conhece, que está testando as águas, vai devagar, adicione 1%, 2% e vá fazendo médio, vá comprando devagar. Essa classe de ativo está no início e ela oferece uma relação assimétrica de retorno. Eu gosto de dizer, por exemplo, se você tem uma carteira 50% CDI e 50% bolsa, você tem momentos de maior incerteza econômica, momentos de volatilidade, momentos de crise política, que essa bolsa vai cair 10% e possivelmente você vai perder 5% do seu portfólio no momento de maior incerteza. Se você tiver 5% do portfólio em cripto, esse negócio não vai para zero. Então é difícil que você vai perder os mesmos 5% que você perderia na bolsa. Essa tabela, para vocês darem uma olhada, é possível ver que como muda as características de retorno de um portfólio, medido aqui, como a gente falou, pelo retorno acumulado, o índice de Sharpe, que é a relação risco-retorno, e a volatilidade, medida aqui pelo desvio padrão. Pequenas adições de cripto na carteira, aqui medido pelo Bitcoin, elas melhoram o retorno, melhoram o Sharpe e melhoram o desvio padrão. E isso vale para adições de até 5%. A partir de 5%, você continua tendo uma melhora do retorno, mas a relação risco-retorno não melhora tanto e você começa a ter um aumento da volatilidade total do seu portfólio. Portanto, nós acreditamos que o melhor tamanho para você adicionar no seu portfólio é de até 5%. Mas, de novo, isso é a decisão de cada um e é proporcional ao apetite de risco de cada investidor. Mas e aí? Rebalanceamento é importante? Rebalanceamento talvez seja um conceito um pouco menos desconhecido do investidor tradicional, investidor pessoa física, mas é algo muito importante, sobretudo quando você está adicionando um ativo que ele é mais volátil do que a sua carteira. Aqui, essas curvas mostram como é o perfil de retorno de uma carteira tradicional, aquela de 50% CDI e 50% ações. Quando você adiciona 2,5% de Bitcoin sem rebalancear, você tem a curva aqui azul escura. E quando que ela melhora, claramente melhora a relação, melhora o retorno da carteira. Você tem aí retorno na ordem de 75% nesse período de análise. Quando você rebalanceia, isso você vende o excesso, por exemplo, adicionei 2,5% da minha carteira no início. E depois de um tempo, esse 2,5% se valorizou e ele agora tem 7,5%, por exemplo, da carteira. Você voltar para a sua alocação target, a sua alocação alvo de 2,5%, você vai realizar lucros, ter capital para investir em outros ativos, deixar a sua carteira balanceada e você vai manter o perfil de risco-retorno que você queria. Aqui, por exemplo, você vê que diferentes periodicidades de rebalanceamento mostram que impactam um pouco a relação risco-retorno da sua carteira. Por exemplo, se você faz um rebalanceamento anual, a curva amarela, você vai acabar tendo um retorno maior. Mas lembre-se, se perto do rebalanceamento o mercado corrigir, o mercado cair muito, você pode realizar, perder boa parte do seu ganho ou chegar até mesmo a ter prejuízo. Por isso, a ideia da disciplina de você estar voltando a sua carteira para o target de alocação, para os 2,5%, 5% que a gente está sugerindo, é muito importante. Mas você pode ver nos gráficos que diferentes períodos de rebalanceamento, por exemplo, mensal, anual ou trimestral, mudam significativamente o perfil de rebalanceamento na carteira. Aqui, nós acreditamos que o melhor perfil de rebalanceamento seja algo como trimestral, fazer 4 vezes por ano, ou fazer mensalmente, para aqueles que são um pouco mais ativos no seu portfólio. E por último, e não menos importante, é muito importante saber que os ETFs, como qualquer outro produto financeiro, eles possuem diferentes características entre si,
diferentes custos e também possuem impostos. Como vocês viram nas últimas aulas, existem diferentes formas que oferecem diferentes níveis de segurança para comprar cripto no seu portfólio. Ou comprar numa exchange, ou comprar via um ETF. Mas mesmo dentro dos ETFs, esses produtos eles possuem diferentes características entre si. Nessa tabela, é possível ver os diferentes ETFs disponíveis hoje na Bolsa Brasileira. Aqui o primeiro, a gente tem o QBTC11, primeiro ETF de Bitcoin da Bolsa. E existe um segundo ETF de Bitcoin, também disponível na Bolsa. Quando olhamos o principal custo dos ETFs, a taxa de administração, pode ver, o ETF da QR possui 0,75% ao ano de taxa de administração, e o segundo ETF possui uma taxa que vai de 1% até 1,15% ao ano. Outros ETFs, por exemplo, o ETF de índice da Bolsa, o índice de cripto da Bolsa, ele possui 1,3% de taxa de administração ao ano. Outras características, por exemplo, alguns ETFs eles neutralizam a pegada de carbono, comprando crédito de carbono. O QBTC11, o QETH11, o ETF de Bitcoin e o nosso ETF de Ethereum faz a neutralização. O outro ETF de Bitcoin também faz a neutralização dos créditos de carbono, mas o ETF de índice não faz. As estruturas jurídicas desses produtos também variam muito. Os ETFs da QR são estruturas 100% nacionais, 100% no Brasil. Os outros ETFs, eles possuem estruturas um pouco mais complexas, com um pouco mais de fricção. Por exemplo, utilizando um fundo nas Ilhas Cayman. Todos os ETFs no Brasil, eles fazem uso de apólices de seguros, que oferecem garantias contra perdas e roubos, coisa que não ocorre na compra direta de cripto numa bolsa, numa exchange não regulada. Você também vai acabar pagando um pouco de taxa de corretagem e emolumentos. Elas são variáveis dependendo do contrato que você tem com a sua corretora ou com o seu agente autônomo. E esses produtos são tributados. Eles pagam imposto de ganho de capital de 15% somente no lucro. Ou então 20% no caso de day trader. Mas nós não estamos falando aqui, nós estamos falando como investir e não como tradear esse ativo. O aspecto tributário é muito importante. É diferente de um fundo de investimento, que você tem a figura do come cotas, isso é, você paga imposto a cada semestre, você antecipa o pagamento de imposto. Quando você investe no ETF, você posterga o pagamento de imposto somente quando você vende. E isso gera um ganho muito expressivo ao longo do tempo, quando você posterga o pagamento de imposto. Isso aí eu acho que é uma das maiores vantagens para quem está pensando no longo prazo em investir em cripto. Acho que termino por aqui. Espero que tenha sido interessante. Muito obrigado pela atenção de vocês e estamos super à disposição para sanar qualquer dúvida adicional via os nossos canais de comunicação da QR. Muito obrigado, até logo!